nesse encontro nosso, nós vamos falar sobre dois assuntos que estão interligados, eles entre si, que é o controle da execução do contrato. Nós vamos falar daí sobre as obrigações do contratado e ainda a questão da subcontratação, tá? Então, esses temas estão, logicamente, interligados, né? Porque se nós falamos o que cabe a responsabilidade de todo mundo da administração e não conversamos sobre a responsabilidade de quem é que o terceiro que é contratado. Então, nós podemos, já vimos, né, contratar terceiros, inclusive para apoiar a fiscalização. E deixamos muito claro para vocês, acredito que tenha deixado muito claro para vocês, que esse terceiro não será o fiscal. Ele vai subsidiar, ele vai ajudar na fiscalização, mas o fiscal será sempre um servidor público ou empregado público. É isso que está estabelecido na legislação do Estado do Paraná. É isso que está estabelecido no Decreto Estadual 10.086 de 2022. Perfeito? O que diz lá? Diz o seguinte: antes da lei, já diz a lei, na hipótese de contratação de terceiros, deverão observar as seguintes regras. Tá? Isso está na Lei 14.133. Em primeiro lugar, o terceiro, esse terceiro que foi contratado para subsidiar, para ajudar o fiscal do contrato, tá? Que pode ser uma empresa, né? Ou um profissional individual mesmo, né? Uma pessoa física, tá? Uma microempresa, né? Uma empresa de pequeno porte, ou uma empresa individual, né? Essa empresa ou esse profissional contratado, ele vai assumir a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das suas informações, as informações que ele prestou. Então, o que ele prestou, as informações que ele prestou, ele vai responder por aquilo. Se ele errou, não interessa se o erro for porque ele quis errar por dolo ou por culpa. Não interessa se for por dolo ou por culpa. Ele terá que responder por isso. Esse terceiro, esse contratado, vai responder pelas informações que ele der. Seja por dolo ou por culpa. E ele vai firmar um termo de compromisso, de confidencialidade. E não poderá, atenção, se alguém tinha dúvida, vai acabar essa dúvida com essa frase, isso é da lei, e não poderá exercer atribuição própria exclusiva de fiscal de contrato. Eu falei, isso eu tenho discutido muito aqui no Estado do Paraná, havia quem pensasse diferente, que para mim eu sempre achei que não dava para pensar diferente, mas agora está tão claro na lei que não há mais o que se duvidar. O terceiro não poderá exercer atribuição própria exclusiva de fiscal de contrato. Perfeito? O terceiro, então, não será fiscal. Fiscal será ou empregado público ou servidor público do quadro permanente. Tranquilo, né? Tá? Ficou bem enfático, né, gente? Tá? A contratação de terceiro não eximirá de responsabilidade fiscal do contrato. Atenção! Nos limites das informações recebidas pelo terceiro contratado. Lógico. Quem é responsável pelas informações que foram dadas é o terceiro. Ele foi contratado para isso. Ele, no caso de obras de vigiaria, ele, inclusive, apresentou uma anotação de responsabilidade técnica, né? Para o registro de responsabilidade técnica, no caso do arquiteto ou arquiteta. Tá? Então, ele é responsável pelas informações. Agora, isso não significa que o fiscal não é responsável por nada. Imagine que o fiscal não recebeu as informações e não teve nem aí. Ou recebeu informações que não tinha nada a ver com aquele processo. Quer dizer, ele não cumpriu o papel dele de fiscal. Ele não vai responder pelo mérito do que o contratado respondeu, mas pela
dentro de suas atribuições de fiscal, ele vai responder sim. Perfeito? Então, o que eu sempre defendo o fiscal nesse aspecto é que é o seguinte, ele, logicamente, tá? O conteúdo que está escrito num laudo, num parecer de um contratado, é resultado do contratado. Mas também, por outro lado, eu entendo que o fiscal tem outras responsabilidades. Perfeito? Que não essas técnicas aí. Tá. Ainda é obrigação do contratado, e já falei um pouquinho para vocês, quando eu falava de fiscal, né? Manter um preposto aceito pela administração no local da obra ou um serviço para representá-lo na execução do contrato. Eu falei que cabia ao fiscal entrar em contato com esse proposto e cabe ao contratado oferecer e comunicar ao fiscal quem é o preposto dele, com quem que o fiscal vai conversar, com quem que a administração, o contratante, irá conversar. Quem é que vai representar essa obra? É fundamental isso, perfeito? E a obrigação, falei um pouco para vocês, agora está aí, ó, aonde está na lei isso aí, é obrigação do fiscal. Tá lá reparar no artigo 118 da Lei 14.133, reparar, é obrigação do contratado reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultando de sua execução ou de materiais nela empregados. Então, quando há um erro na execução, quem tem que reparar esse erro é o contratado, é obrigação dele. Tá? Ele que cometeu o erro. Ele que usou material, por exemplo, inadequado. Ele que usou uma mão de obra ruim. Tá? Ele que construiu de tal forma que teve que ser reconstruída aquela parte. É ele que colocou algo que tem que ser substituído por outro, porque aquele que ele colocou era errado, estava em desacordo. Então, essas obrigações são do contratado, só que as suas expensas. É ele que vai arcar com esse ônus financeiro, inclusive. Tá? Então, a lei deixa muito clara qual a obrigação do contratado. Ainda o contratado, ele responsabiliza pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em relação à execução do contrato. Então, significa o quê? Que se ele, por exemplo, tiver construído uma obra e causar uma perturbação a uma construção vizinha, uma fissura, alguma coisa, construção vizinha, tá? É ele que vai responder por isso, é o contratado. Se ele causou algum dano, seja administração ou seja terceiro, tá? Ele que é responsável por isso. Mas isso não vai excluir e nem vai reduzir o resultado do fiscal ou acompanhamento pelo contratante. Quer dizer, lógico, o fiscal tem que demonstrar sempre que ele acompanhou, que ele avisou, que ele notificou. Isso é muito importante, gente. Quem é fiscal? Quem é fiscal, ao acompanhar, ao presenciar alguma irregularidade, comunicar, colocar no relatório de vistoria de obra. Está lá no artigo 120 isso, da Lei 14.133. Tá? Ele tem que fazer isso, ele tem que se precaver a si mesmo e ao próprio Estado. É essa a ideia. Tá? Ele ainda que fica responsável pelos encargos, o contratado, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultando da execução do contrato. Os problemas, a relação trabalhista entre a empresa e seus contratados, seus empregados, essa responsabilidade é do contratado. Tá? Do contratado. Mas é importante, e isto há uma ação direta de constitucionalidade já, ainda com a Lei 8.666, que vai prevalecer com certeza, agora com a Lei 14.133, no seguinte: o Estado pode ser responsável também nesses casos, se não atuar. Ele pode ser subsidiariamente responsável. Por isso que a obrigação do fiscal é manter uma fiscalização correta. Cada vez que ele notar que há alguma coisa que não está de acordo, por exemplo,
ele observar que existem empregados da empresa que não estão com carteira assinada. Ele tem que notificar a empresa. Isso é problema do Estado? Lógico que é. Porque o Estado, no momento que ele faz uma licitação, o valor dos encargos sociais que devem ser pagos ao empregado já estão contidos no preço, no custo da obra e depois no preço. Tá? Então, é uma burla ao contrato não pagar os direitos sociais do empregado. Isso que eu estou falando pela visão da administração pública, pela visão do Estado. Mas pense pela visão de proteção também, que é muito importante, talvez mais importante ainda, e é a visão de defesa do operário da construção civil, do trabalhador da construção civil. É uma maneira de nós também defendermos esse pessoal. Por isso a importância que é, tá? A gente acompanhar todos esses passos. Perfeito? Tá? A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, já falei que não transferirá a administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato, nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Tá? A lei, mais uma vez, tal qual na lei anterior, deixou isso extremamente claro, que não é por o contratado ser inadimplente em relação a esses encargos aí, trabalhistas, fiscais, comerciais, né, que a administração não poderá se utilizar, por exemplo, que não é por isso que será transferida a administração a responsabilidade pelo pagamento. Lógico. Já falei da ação direta de constitucionalidade para vocês. Lógico, isso poderá cair sobre os ombros da administração pública se ela não exercer seu papel, seu poder, dever de fiscalizar a obra e tudo que acontece dentro daquele espaço que está sendo construído. Perfeito? Então, com isso, a gente viu essa primeira parte de controle de execução, o papel do gestor, do fiscal e as obrigações daquele que são contratados pela administração. Tá? Mas um outro tema que é subjacente a esse é a subcontratação de obra e serviçaria. A pergunta é, o contratado pode subcontratar outra pessoa para executar a obra que ele ganhou a licitação? Pode subcontratar ou não pode? Na execução do contrato e sem, atenção, e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra ou serviço de engenharia, até o limite autorizado em cada caso pela administração. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo? É possível subcontratação? A princípio é. A princípio é. Tá? De tudo? Não. Só de partes da obra. Que parte? O que estiver previsto no contrato ou no regulamento. O regulamento vai tratar desse assunto também, o decreto 10.086 do Estado do Paraná. Agora, mesmo quando o contratado subcontrata parte da obra, ele não deixa de ser responsável pelaquela parte. A relação contratual que o Estado tem, a administração pública tem, a administração contratante tem, é com o contratado, não é com o subcontratado. A relação do subcontratado é lá da contratada. A administração pública tem relação com o contratado. Se o subcontratado fizer algo errado, quem vai se haver com a administração é o contratado, aquele que ganhou a licitação e foi contratado pela administração pública. Tá? O contratado, tá? Ele vai apresentar à administração uma documentação que comprove que esse subcontratado tem capacidade técnica para exercer aquele serviço, para fazer aquele serviço. E essa comprovação vai ser analisada pelo contratado, pelo contratante, e vai os autos do processo administrativo, tá? Do processo daquele contrato. Tá? O regulamento edital de licitação, pode vedar ou restringir ou estabelecer condições para essa subcontratação. E o nosso decreto 10.086 tratou disso. Tratou disso e tratou disso muito pormenorizadamente. Tá? E além disso, que
Ele não pode subcontratar, né? Pessoa física, né? Que é aquela que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, tá? Você não pode contratar, aquele caso de nepotismo, tá? Você não pode contratar parente, né? Essa ideia, né? De quem está desempenhando atividade pública naquela licitação, tá? É isso que diz nesse slide de vocês, que é a verdade sobre contratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes dessa não tiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista, civil, com o dirigente do órgão ou entidade contratante, ou com o agente público que desempenha função na licitação, que ela faz a licitação, ou na fiscalização, ou na gestão do contrato. Ou se deles forem cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral, afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente no edital de licitação. Então, não pode, né, subcontratar esse pessoal. Perfeito? Aí, o decreto nosso, ele trata, eu falei para vocês, da subcontratação, né? Que diz que, mais ou menos, que deve constar em quais parcelas do contrato que pode ser subcontratada. O edital diz, no nosso decreto, o edital de obras de engenharia vai ter que dizer o que pode ser subcontratado, qualquer objeto. E ela poderá ser feita quando se identifique que não é usual no mercado existir de empresas que executam de forma integral. Quer dizer, tem que determinar serviço, está fazendo obra, é normal que se subcontrate. Então, nesse caso, não precisa nem pedir autorização. Por exemplo, se faz uma obra enorme de edificação e a pintura, né? Não precisa pedir autorização, que é normal que se subcontrate esse tipo de serviço, por exemplo. Tá? Então, a subcontratação deve cingir as parcelas tecnicamente complementares. É proibido a subcontratação de parcelas consideradas de maior relevância ou de valor mais significativo do objeto. Quer dizer, se você exigiu capacidade técnica para aquela empresa participar da licitação, que ela saiba, tenha experiência para determinado serviço, evidentemente, se você quer uma empresa que tem experiência para fazer aquele serviço, você não vai permitir que ela subcontrate esse serviço. Perfeito? Lógico, senão você não exige dela isso. Tá? E é vedada a subcontratação integral. Tá? O edital ainda poderá prever, para aspectos técnicos específicos, a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativo a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto. Isso é coisa nova, gente. Nova. Porque que pode ser nessa hipótese, o subcontratado pode ser potencial subcontratado de muitos que estão participando da licitação. É o que eu estou dizendo. Eu faço uma licitação e determinada parte pode ser subcontratada. Só que tem pouca gente que faz isso, poucas empresas fazem isso. Então, os licitantes podem indicar uma empresa que será, se ele ganhar a licitação, subcontratada. E essa empresa poderá ser potencial subcontratada de todos os concorrentes, ou de alguns deles, não tem problema nenhum. Não é exclusivamente de um. Perfeito? Isso é algo novo que está na lei, gente. Algo bastante novo, que é interessante para o que se você não permitisse isso, vamos supor que só uma empresa sabe fazer determinado serviço daquela região. Bem, ela é potencial subcontratada da empresa A empresa B, C, D, não adianta nem participar da licitação. Assim não, é ser potencial contratado de todas as empresas. Perfeito? Joinha, nos alongamos um pouco nesse tema aí, mas é que ele necessita disso. Valeu, gente? Um abraço a todos, até a próxima. A gente já volta com outros temas. Tchau, tchau.